IPTU. IPTU, né? Você já pagou seu IPTU? Olha que o prefeito tá de olho. É isso aí. E os filhos estão livres. No sentido que os filhos, né, estão isentos de pagamento. Mas, para que não os escandalizemos, vai ao mar, lance o anzol e segure o primeiro peixe que subir. Ao abrir a boca, encontrarás um estáter. O que é estáter na voz de Jesus? No entendimento de Jesus. Estáter. Uma moeda de prata equivalente a 4 dracmas. Lembrando que a moeda chamada dracma correspondia a 17,2. Então, 4, multiplicou, né? 4 moedas. Em vez de dar uma moeda, 4 moedas. Tá, agora vamos ao nosso estudo. Toma aguinha, porque aqui, meus irmãos, minhas irmãs, meus amigos, minhas amigas, quando muitos se utilizam desse texto para tirar dinheiro de vocês, sim, exatamente, de vocês indevidamente. Jesus pagou imposto, sim. Por que Jesus pagou? Jesus disse aqui, Pedro, e o filho do rei, ele paga? Aí Pedro, não, o filho do rei não paga. Então, Jesus não precisaria pagar, né? Porque Jesus é filho do dono de tudo isso aqui. Né? Então, não precisa pagar. Mas para não escandalizar, por quê? Porque pensem bem, falando sério, nós ao lermos os relatos, Jesus nunca estava sozinho, né? Jesus sempre se encontrava no mínimo com 20, 30, 50 pessoas em volta dele. No mínimo. Né? A multidão. Se Jesus quisesse tirar dinheiro do povo, né? Vocês acham que se Jesus não parasse assim, e a multidão está aqui toda em volta, umas 50, 100 pessoas, imagina. Meu povo, vocês estão vendo aí, os coletores estão cobrando de mim imposto. Mas você sabe, eu não trabalho mais, desde que larguei a capitaria do meu pai, há 3 anos. Quando ele se assumiu, quando ele foi batizado por João Batista, ele não trabalhou mais. Né? Jesus virou um peregrino. Ele saía de manhã sem saber se ia tomar café, se ia almoçar, se ia jantar, se ia ter um lugar para dormir, para descansar. Ele dependia exclusivamente da boa vontade da população. Se alguém convidasse para almoçar, se alguém convidasse para entrar na casa para dar um café, para Jesus lanchar com ele, para dormir. Então Jesus não tinha dinheiro, não trabalhava. No trabalho não tem dinheiro. É verdade, né? Então Jesus tinha dinheiro. Então se Jesus quisesse dinheiro, como muitos aí fazem questão de tirar dinheiro de vocês, usaria isso aí. Mas Jesus não. Porque se Jesus tivesse pedido, aí sim validava o que as pessoas fazem hoje, os hipócritas, os fariseus, os escribas da atualidade. Que é tirar dinheiro de vocês. Que são humildes. Humildes no sentido de humildade, mas também humildes da simplicidade do coração, né? E acabam se deixando levar por esses hipócritas. Porque se Jesus tivesse pedido a multidão teria dado dinheiro, né? Teria dado voado ali, enchido o saquinho dos apóstolos de dinheiro. Fácil, fácil. Mas Jesus não. Jesus tirou do próprio trabalho. Por quê? Nós sabemos que peixe não tem dinheiro no seu estômago. Como aquela moeda, no caso 4 moedas, foi parar lá no estômago, na boca do peixe? Jesus materializou. Fez o teletransporte, que nós sabemos que é possível
nos grandes médiums de efeitos físicos. Hoje não existe mais, sei claramente, mas até os anos 60, 70 tinha muito transportes de materiais físicos através da mediunidade, de efeitos físicos. Então, deu um trabalho, porque dá um trabalho, né? Meditar, energia, então deu trabalho. Jesus trabalhou para ter aquela moeda e dá para ele e Pedro pagar. E por que Jesus diz? Para não escandalizarmos, vamos pagar. Porque imaginem vocês, querendo ou não, eu sei, eu sou pobre, e eu trabalho bastante como todos vocês, e sei que é triste, é cansativo saber que a gente paga imposto, paga IPTU, paga IPVA, paga os impostos da alimentação, dos alimentos, dos ranchos, das taxas das compras que a gente faz, né? Dessa camisa, qualquer coisa, a gente paga imposto. Adoraria que ficasse com nós o dinheiro. Mas pensemos se Jesus, nessa frase aqui, está ali os coletores cobrando, Jesus, não vou pagar, não devemos pagar, não sei o quê, não sei o quê. Aí ia escandalizar, aí o povo não ia querer pagar também. E aí o povo não ia pagar, como é que seria hoje, 2000 anos depois? Porque, gente, se o mundo inteiro parar de pagar impostos para os governantes, para os governos, não é para governo A, para governo B, governos no mundo inteiro e reinos, como é que seria a vida? Não teríamos SUS, não teríamos muitas coisas. Eu sei, a distribuição dos governos, todos os governos, do Brasil, dos Estados Unidos, da Inglaterra, do Japão, do mundo, não é igualitária para a população, né? Os nossos impostos vão, mas não voltam como deveriam voltar, né? Vai 100 e volta só R$1. Mas mesmo assim, é razoável para garantir a subsistência dos mais pobres, dos mais humildes. Porque se não pagássemos imposto todo mundo, desde aquela época de Jesus, não teria evolução. Nós estaríamos definhando, passando fome. Igual nossos irmãos da parte mais pobre da África até hoje. Que tem muitos irmãos ainda passando fome em pleno 2026. Sede. Porque não tem distribuição de renda. O imposto não volta para eles. É como se não pagassem imposto. Então, por isso que não devemos escandalizar, vamos pagar. Só que um pequeno detalhe aqui, que deturpam para tirar dinheiro de vocês, se vocês ouvem falar aí que é dono de igreja, que é dirigente de casa espírita, vocês ouvem falar, e eu entendo, porque eu já não fui dirigente, mas eu já fui da secretaria. Então, tem papelzinho, tem assinatura minha em várias atas nos anos 2000 até 2005. E eu entendo. Nós precisamos pagar luz, pagar água, pagar, hoje em dia, pagar internet, né, algum imposto. O governo não cobra imposto porque as igrejas, as casas espíritas não pagam imposto, né? Tem IPTA, IPTU, essas coisas. Mas temos que pagar luz, pagar água, né? Ar-condicionado, tudo bem. Mas Jesus aqui está ensinando o básico. Pegue o básico. Peça para a população o básico. A conta da água, da luz, da internet, da manutenção da casa espírita, da igreja, deu R$1.000. Pegue e só peça para a população esses R$1.000, igual nós das casas espíritas. Nós das casas espíritas só pedimos isso. O valor real. Não queremos nem R$1 a mais. Porque nós, sem soberba, nós entendemos a mensagem de Cristo. Pague o necessário.
pegue